desafio com invertidas sobre a cabeça. Serão 8 dias com 8 variações. E por que invertidas sobre a cabeça? Bom, pela ciência, a gente tem alguns estudos que dizem que sim, as invertidas elas têm efeito sobre o nosso sistema nervoso simpático, ou seja, o sistema nervoso que é responsável por como a gente reage em situações de estresse e emergência. Então, praticando as suas invertidas, você estaria mais hábil a lidar com essas situações. Sem contar com a ciência, a gente tem algumas crenças e algumas tradições da Índia que acreditam que aqui no topo da cabeça a gente tem um néctar chamado bindu. E esse néctar é responsável por diversas coisas além da longevidade. Então esse néctar vai alimentando a nossa vida durante todos os anos, e quando a gente faz a invertida, a gente atrasa ou diminui esse fluxo, fazendo assim com que esse néctar dure por mais tempo, aumentando o nosso tempo de vida. Essa parte ainda não foi provada pela ciência, mas é uma crença das tradições indianas. E hoje a gente vai começar com uma variação da Kapalasana, ou Salamba Sirsasana 1. Depende aí do professor, você vai ouvir esses dois nomes. Salamba significa suporte e Sirsa significa cabeça, ou seja, a gente vai estar sendo suportado pela cabeça. Porém, vocês vão ver durante a prática que é importante mesmo a gente prestar atenção nas mãos. Elas é que vão ali ajudar a gente a encontrar o nosso ponto de equilíbrio, tá bom? Para o primeiro dia de desafio, a gente vai fazer uma variação. Eu já vou começar mostrando essa variação para você e depois eu vou dar algumas dicas de como chegar nessa variação. Então, para o desafio de hoje, a gente vai trazer os joelhos no cotovelos e tentar encontrar o nosso equilíbrio aqui. Simples assim. Não mais do que isso vai ser necessário. Mas para você que está começando agora, que ainda não tem nenhuma prática com as invertidas sobre a cabeça, uma boa ajuda é fazer perto da parede. Né? Eu acho que é sempre importante a gente primeiro encontrar a nossa autoconfiança, se sentir seguro, praticar bastante e aí então ir para o meio da sala, ir para o meio do estúdio. A última coisa que a gente quer é se machucar. E não tem necessidade de pressa. Usar a parede não tem nenhum problema. Eu mesmo usei a parede durante muito tempo. E para fazer essa pose, o que vai ser necessário também? Flexibilidade na parte posterior das coxas e também cuidado com os nossos pulsos. A gente vai precisar empurrar o chão, fazer bastante movimento onde os pulsos estarão sendo usados. Então a gente precisa tomar cuidado com essas partes. Como que normalmente eu aqueço antes de fazer as minhas invertidas? Eu gosto de fazer pelo menos 3 minutos. Eu divido em 30 segundos e faço 6 exercícios diferentes. Eu começo trazendo meus ombros acima dos meus dedos e voltando. E tento ir mais para frente o tanto que eu posso conforme eu vou aquecendo. Esse vai ser um dos aquecimentos. No segundo, eu inverto a direção dos dedos. E aí eu venho para trás e volto para o centro. No terceiro, eu coloco o topo das mãos no tapetinho, fico aqui e aos poucos trago meu quadril para trás, alongando toda essa região. Em quarto, eu faço círculos ao redor dos pulsos e dos punhos. Troco de direção. E por último, eu gosto de fazer círculos, aquecendo os pulsos. E depois, abro e fecho as minhas mãos, até sentir que o meu antebraço começa a cansar. Então são esses os 6 exercícios que eu faço para proteger e preparar os meus pulsos e o meu punho.
para alongar a parte posterior, eu gosto de Paschimottanasana. Pode começar com os joelhos semi-flexionados, segurar lá nos dedos e devagar com o tempo, às vezes aqui ajuda a usar a meia. Você vai deslizar os calcanhares até estender as pernas, sem descolar a barriga das coxas. Não tem problema nenhum manter o joelho um pouquinho flexionado. Com o tempo, né, vai acontecendo. Por que da flexibilidade atrás na parte posterior das coxas? Porque para entrar nessa pose, vai ser importante caminhar o mais próximo possível das suas mãos. Então, quando a gente estiver aqui, eu vou caminhar. Se eu não tiver flexibilidade, eu vou ficar lá atrás e não vou conseguir caminhar o suficiente. Mas antes disso, eu tenho várias dicas para a gente conseguir posicionar melhor os braços e a cabeça. Então vamos começar com a cabeça, que vai ser a parte mais importante. Muitas vezes as pessoas apoiam a testa, né? Ela fica com medo de trazer até aqui em cima e apoia a testa. Isso é muito perigoso para o seu pescoço. A gente tem que evitar isso ao máximo, né? A gente só vai conseguir se equilibrar quando a gente estiver com o centro bem no topo da cabeça no tapetinho. Uma dica para saber se você já está no topo da cabeça é ver se você já consegue ver o seu umbigo. Se você ainda não está vendo o seu umbigo, pode rolar aqui a parte de trás até conseguir ver o umbigo. E até um pouco mais ainda. Outro problema que a gente vê bastante é o posicionamento das mãos. É bem importante que eles não estejam do lado da cabeça. As mãos têm que estar aqui atrás. A gente vai formar um triângulo com o posicionamento da cabeça e das mãos. Se as mãos estiverem aqui do lado da cabeça, você vai estar numa reta, né? Então, ou você vai cair para frente ou vai cair para trás. O triângulo, né? É como se você quisesse montar uma mesa de 3 pés. É muito mais fácil equilibrar se todos os pés estiverem formando um triângulo do que se eles estiverem numa linha só, não é verdade? Então, vamos lá. Cabeça bem no topo, as mãos aqui na base do triângulo e o meu braço, meus cotovelos. Às vezes eu também vejo, muitas vezes, o cotovelo bem para fora e você vai perder força, né? A gente, como eu disse, vai usar bastante as mãos para subir quando a gente estiver no nosso segundo dia. Então é importante que os dedos das mãos estejam apontando diretamente lá para frente. Então, cabeça bem no topo, mãos aqui perto até do joelho, dedos apontando para frente. Eu vou subir o meu quadril. E aí eu vou tentar ficar aqui de uma maneira confortável. Se é a sua primeira vez, talvez aqui já seja o seu limite e não tem problema nenhum. É um passo de cada vez que a gente vai dar. Então eu vou tentar vir para a pontinha do meu dedo e voltar. Vou fazer isso algumas vezes. E nessa hora, ou você faz bem pertinho da parede, se você está com medo de rolar, ou você pede para alguém te segurar, ficar atrás de você, ou então, uma maneira um pouco mais divertida, você vai se arriscar um pouquinho e você vai ver que o máximo que vai acontecer, se você cair, é uma cambalhota. Então vamos lá? Se eu estiver aqui e de repente eu perdi o equilíbrio, tem uma cambalhota, né? Então, a gente fez isso muito quando era criança, não machuca, não dói. O que você pode fazer também é pôr uma almofada atrás de você, pra, na hora da cambalhota, amortecer um pouquinho mais. Mas a parte mais perigosa, a parte mais que poderia dar medo, seria de bater a cabeça, alguma coisa do tipo, mas ela já está no chão, né? Então você só está rolando ali para suas costas, tá bom? Então vamos continuar. Cabeça no chão, mãos aqui, lá na pontinha do pé. E aí eu vou caminhar em direção às minhas mãos, perto o suficiente para colocar um joelho no tríceps, troco
outro joelho no tríceps, troco, e aí vou tentar pôr os dois joelhos. Uma maneira um pouco mais fácil de encontrar equilíbrio, ao invés de tentar pôr o joelho no tríceps, eu ponho a canela, eu faço um cruzado aqui, canela com tríceps. Porque aí eu tenho um pouco mais de área e para algumas pessoas vai se sentir um pouco mais confortável. Outro ponto bem importante, lembrar do alinhamento do braço em relação ao chão. Quando a minha cabeça está no chão, o meu braço ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Não posso pôr a mão muito lá atrás e, como eu já disse, muito menos aqui na frente. Normalmente, quando a cabeça já está na posição certa, a mão vai ficar aqui pertinho do joelho. Mais uma vez, traz o quadril lá para cima. Venho na pontinha do dedo e desço. De novo, e desço. Caminho, trago um joelho, trago o outro joelho e em algum momento trago os dois. E é isso. Por hoje é aqui que a gente vai ficar. Espero que você participe até o final. Todo dia eu vou estar aqui dando para vocês dicas de como ir evoluindo na sua invertida sobre a cabeça. A gente vai fazer a Kapalasana ou Salambasisasana 1. Também vai fazer a Salambasisasana 2 e com algumas variações mais diferentes, usando as pernas, usando os braços. Então é isso. Lembrando de que para participar do sorteio você precisa seguir a nossa colaboradora, a nossa parceira aqui, Mindful Wearing. Tá marcado lá no Instagram, sigam eles, marcam eles também na sua foto. E a gente se vê de novo amanhã. Namastê!